Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. É a segunda vez que a gente faz essa live, né? A gente carinhosamente chamou de live da indústria, mas na realidade é um encontro aqui que serão pessoas não só ligadas ao Departamento da Indústria, do campus de Fortaleza, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, mas também pessoas de outros institutos, de outras instituições, pessoas da comunidade, pessoas do departamento do campus, que é o caso aqui de um dos nossos convidados, né? Então, é com muita alegria, uma honra receber, né, o professor Daniel Xavier Gouveia, que é professor do Departamento da Indústria aqui do campus de Fortaleza, do IFE, nos honra, né, com sua presença aqui nessa reunião aqui virtual, nesse nosso encontro, né? Então, o professor Daniel Xavier, ele vai abordar o tema estudos de ondas eletromagnéticas no âmbito da mecatrônica. O professor Daniel Xavier, ele atua no curso de Engenharia de Mecatrônica do Instituto Federal do Ceará, aqui do São Paulo, mas ele já tem atuado também em tecnologia mecatrônica e também em outros técnicos do nosso campus. E ele atua no mestrado em Engenharia de Telecomunicações, que foi o coordenador que integrou a proposta inicial do programa, né? A gente pode dizer assim que o Daniel Xavier é um dos pioneiros e é como coordenador a criação desse programa. A equipe, né, professor? Foi uma equipe, né? Mas a equipe é liderada, né? A equipe muito grande, muito boa, né? Enfim, professor Francisco José, que hoje é o atual coordenador, existe no campus de Fortaleza o programa de pós-graduação em Engenharia de Telecomunicações, que, na realidade, ele é um programa que aborda muitos temas, né? Aborda até telecomunicações, né? Que a gente trabalha lá muito com micro-ondas, né? Com ótica, com fotônica, com visão computacional, com automação industrial, com redes industriais, se trabalha com informática quântica, então são com engenharia biomédica, informática na saúde, robótica. Então, assim, a gente trabalha com engenharias 4, ou seja, engenharia elétrica e engenharia biomédica. Então, é bem mais amplo. O nome, né, engenharia de telecomunicações, na realidade, ele até expressa de forma limitada o que o programa atua. Então, os estudantes têm um perfil bem diverso, né? E tem pessoas que fizeram licenciatura ou bacharelado em física, pessoas da engenharia de mecatrônica, da tecnologia em mecatrônica industrial, da engenharia de telecomunicações, da engenharia de computação, cursos de tecnologia na área de sistema de informação. Então, assim, o público-alvo são pessoas formadas na área na área de ciências exatas, né? Então, basicamente é isso aí. E engenharias. Esse é o público-alvo. Então, aí está a computação, está também a parte da física, matemática. Basicamente, esse é o público-alvo. Fica a dica, então, para os estudantes, né? O edital. Né? Buscar o edital para ingresso, vai ser amplamente divulgado o ingresso dos novos estudantes. Mas, assim, muitos dos nossos alunos vieram justamente dos cursos do Departamento da Indústria. Então, é bom ficar atento. Eu vou fazer uma leitura aqui do currículo, né? O professor Daniel Xavier Gouveia, graduado em Engenharia Elétrica, opção eletrônica, pela Universidade Federal da Paraíba, né? Campus de Campina Grande, em 1976. Quando, hoje, o campus de Campina Grande, hoje ele justamente onde fica a reitoria da Universidade Federal de Campina Grande. É o principal campus da Universidade Federal de Campina Grande. Houve desmembramento, né? E o campus 2, que era o campus de Campina Grande, ele se tornou uma universidade e arrastou também outros campos da Universidade Federal da Paraíba. Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, em 1996. Doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará, em 2006. Realizou pós-doutoramento no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, em Portugal, né? Isso entre 2006 e 2007. Ele colabora em grupos de pesquisa no Laboratório de Telecomunicações, Ciências de Engenharia de Materiais, no OCEM, na UFC, né, junto com o professor Sérgio Sombra.
e professor da graduação de Engenharia de Mecatrônica, né, e do programa de pós-graduação de Engenharia de Telecomunicações de FCE e PPG. O Daniel Xavier também foi, ele atualmente, ele já foi o coordenador do PPG e faz parte do corpo docente. Então, o professor Daniel Xavier, seja muito bem-vindo, se sinta acolhido. Eu vou aproveitar também para apresentar o professor Glendo. O Glendo, muito obrigado pela sua presença, professor Glendo, por ter aceito, né, o convite. O Glendo de Freitas Guimarães, né, bolsista de produtividade, desenvolvimento tecnológico, extensão inovadora do CNPq, nível 2. Ele é formado em Física pela Universidade Federal do Ceará, em 2004. Ele tem mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2006, e o doutorado em Engenharia de Teleinformática pela Universidade Federal do Ceará. Ele já atua aqui no Instituto Federal do Ceará como professor lá no campus de Sobral, também no campus de Fortaleza, no departamento de telemática. Hoje ele está na área da Física, né, na coordenação da Física do campus de Fortaleza. Membro do programa de pós-graduação em Engenharia de Telecomunicações do mesmo instituto, e membro também do programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências de Materiais da UFC. Trabalha com pesquisa no campo da ótica não linear, sensoriamento óptico, comunicações ópticas e dispositivos fotônicos. Também trabalha com vários problemas analíticos e numéricos relacionados à óptica não linear. O professor Glendo, aqui não está aqui no currículo Lattes dele, né? Mas ele acabou de chegar da França, né? Ele pode falar depois, de algum tempo, para falar um pouco da experiência dele recente, em que ele fez o seu estágio pós-doutoral, né? Então, ele está trazendo aí novidades bem atuais em relação à pesquisa de ponta, né, que ocorre pela Europa. Né? Então, Zui, é verdade. Só uma correção, realmente eu não atualizei o currículo ainda não, desculpa. Vou atualizar. Aí só para ser justo, eu cheguei agora, como o Zui falou, da França, e agora eu estou só como pesquisador do laboratório, o líder o coordenador do laboratório é o professor Isaac. Né? E sim, o Isaac tem um trabalho fantástico lá dentro do laboratório da Fotônica, conseguiu. Não é uma tarefa fácil, porque é um laboratório multidisciplinar. Né? Você tem ali pessoas de física, pessoas da química, pessoas do curso técnico até mestrado, pós-doutorando, também no UniFCE nós temos pessoas fazendo estágio, pós-doutorado, inclusive vão receber um segundo agora. Né? Então, assim, é um desafio, uma equipe tão multidisciplinar, né? Eu falei um pouco sobre o mestrado de telecomunicações, me demorei falando um pouco disso por conta que aproveitar a oportunidade, né? Que temos 2 pesquisadores que atuam dentro desse programa. A gente para fazer a propaganda e pedir, colocar à disposição aí o programa para quem quiser cursar o mestrado. Foi bom ter demorado um pouquinho aqui nessa introdução, porque chegando mais pessoas aqui para o nosso. E, sem mais demora, agradecer novamente a presença do professor Glendo e do professor Daniel Xavier aqui conosco. E agradecer também a presença de todos e todas que estão aqui. Pessoal, muito, muito obrigado. Isso, ok. Então, pessoal, eu tinha pensado nessa apresentação, mas assim, como é o seguinte, como dirigida aos alunos que fizeram eletricidade e magnetismo no curso de mecatrônica, que eu achei que eu ia encontrar muitos alunos, mas pelo visto isso não aconteceu, não vai acontecer, mas de qualquer maneira a apresentação dá para ser aproveitada por todos, certo? Então, o objetivo geral é o seguinte, é conectar os conhecimentos da disciplina de eletricidade e magnetismo, que a gente vê no curso de mecatrônica, que obviamente que ela é igual a todas as eletricidade e magnetismo de outros cursos, com o tema ondas eletromagnéticas. Então, qual é a motivação desse curso? A motivação é o seguinte, é que os dispositivos de comunicação, eles estão, via rádio, eles estão cada vez mais presentes em automação e controle, e redes de sensores, especialmente de 2010 para cá. Depois eu vou fazer vou mostrar ali uma declaração aqui do Doff e Bishop, aqui desse livro Sistema de Controle Moderno, onde eles mostram como realmente isso vem acontecendo.
Muito bem, então, voltando aqui ao eletromagnetismo clássico, eu quis fazer uma pequena revisão para depois entrar na parte de ondas e finalizar com um breve introdução a antenas. Então, a gente sabe que o eletromagnetismo clássico ele é governado por 4 leis naturais, certo? A lei de Gauss para o campo elétrico, a lei de Gauss para o campo magnético, que diz que não existe carga magnética, a lei de Ampère, que relaciona o campo magnético B com o campo elétrico, e a lei de Faraday, que relaciona o campo elétrico com o campo magnético. Então, antes do eletromagnetismo clássico ser realmente completado, o que era que ocorria? Ocorriam 2 grandes inconsistências nessas leis, certo? Uma delas era na lei de Ampère. Então, depois de formulada a lei de Ampère, surgiu a seguinte questão: como é que uma corrente pode fluir por um capacitor sem haver o transporte de carga entre uma placa e outra? Quer dizer, você tem 2 placas metálicas, como está aí nesse desenho, e aí como é que pode passar uma corrente aí? Isso era verificado porque você colocava um gerador de um lado, em série com um capacitor e uma lâmpada, a lâmpada acendia. Então, ninguém sabia explicar como essa corrente passava. A outra inconsistência era na lei de Faraday. A inconsistência anterior era na lei de Ampère. A segunda inconsistência na lei de Faraday. Por quê? Porque o campo elétrico é um campo conservativo. O campo elétrico estático ele é conservativo. A circulação dele, integral de EDL, ela é 0. Mas aí o que acontecia era o seguinte, que observou-se que havia uma tensão induzida que violava essa expressão, que a integral de EDL era 0. Então, de onde vinha essa força eletromotriz induzida? Né? Então, o Maxwell, ele resolveu isso de forma magistral, certo? Ele mostrou que a corrente, no primeiro caso, no caso da lei de Ampère, ele fez a correção considerando que a derivada do fluxo do campo elétrico nas placas do capacitor, quer dizer, o campo fica entre as placas, mas a derivada do fluxo ali dentro, se ela fosse diferente de 0, isso multiplicado por ε0, isso em termos de unidade, tem unidade de amperes de corrente. Então ele batizou isso aí de a corrente de deslocamento. Então o que passa no capacitor é uma corrente, mas não uma corrente onde haja transporte de carga, mas uma corrente onde há variação do fluxo do campo elétrico ali no interior do capacitor. E no caso da lei de Faraday, o que é que ele mostrou? Ele mostrou que a integral de EDL, que é chamada a circulação do campo E, igual a 0, ela só vale se o E for constante no tempo. Se o E variar no tempo, aí o que acontece? Aí o que acontece é que essa integral ela deixa de ser 0 e passa a ser a derivada do campo magnético. Aliás, a derivada do fluxo do campo magnético, que a gente reconhece como sendo a lei de Faraday. Então, o Maxwell resolveu isso aí. Agora, veja, isso foi de uma grande importância na época, porque é ainda de uma grande importância pelo seguinte, porque isso mostrou que o campo elétrico e magnético, ele se propaga como uma onda eletromagnética, certo? Então, o Maxwell, ele está entre os grandes criadores da física, junto a Isaac Newton e Albert Einstein. Ele está nesse top aí, porque exatamente quando você coloca aqui as 4 equações, ele sintetizou isso aí nessas equações, a lei de Gauss para o campo elétrico, lei de Gauss para o campo magnético, lei de Ampère e lei de Faraday, certo? No espaço livre, esse I aqui vai ser igual a 0. Então, nós podemos agora combinar a terceira e a quarta equação, que uma vai ser a lei de Faraday e outra vai ser a lei de Ampère. Se você observar, na lei de Faraday, do lado esquerdo você tem um campo elétrico, do lado direito você tem um campo magnético. E na lei de Ampère, do lado esquerdo você tem um campo magnético, do lado
direito você tem o campo elétrico. Então, o que é que o Maxwell, uma das maravilhas da descoberta do Maxwell foi o seguinte, ele conseguiu provar, e aqui a gente vai provar, na verdade eu peguei uma prova de um livro de física muito bom, que é o Physics for Scientists and Engineers, que é o Sadway, que ele tem na nossa biblioteca. Certo? Ele assume essa igualdade aí que está dentro dessa caixa, certo? E ele usa essas igualdades aí, e eu não coloquei a prova de que isso é verdadeiro aqui, certo? Porque, na verdade, elas só valem se você tiver uma onda plana. Essa é uma prova só para ondas planas, mas existem demonstrações mais gerais. Então, você, mostrando isso, você toma a derivada novamente, pega cada uma dessas duas equações aqui, tanto a do E em relação a x, como a do B em relação a x, você deriva de novo. Deriva de novo, faz um pequeno rearranjo e chega na equação, que é uma equação diferencial parcial do segundo grau, que é segunda derivada do E em relação a x, em relação à distância. Imagine que o campo, você vai medindo a variação dele ao longo do eixo x, isso vai ser igual à variação, vai ser igual à segunda derivada do E em relação ao tempo. E se você fizer a mesma passagem matemática aqui para o campo B, você chega a duas equações iguais. Essas duas equações são absolutamente iguais em relação ao B e em relação ao E. Né? Elas são iguais aqui a μ0, ε0, d2b, dt2, μ0, ε0, d2e, dt2. Ora, isso aí já se conhecia na época, que isso era a equação de onda. Essa equação descrevia a propagação de uma onda aí, e mais ainda, você sabia que esse termo, que é a constante que multiplica o segundo lado, ela é o inverso do quadrado da velocidade. Então, obviamente que daí já se determinou, teoricamente, a velocidade de uma onda eletromagnética. Né? Muito bem. Então, como era uma equação de onda, ficou demonstrado que os campos se propagavam como uma onda. E existem muitas soluções para a equação de onda. Porque, obviamente, voltando aqui no slide, você vê que essa equação de onda aqui é uma equação a ser resolvida em B e E. Você tem que encontrar quem é o B de x e t e o E de x e t. Então, existem muitas soluções. As soluções, porque e tudo vai depender de onde a onda está se propagando, do meio, das condições de contorno e tudo mais. Mas se você considerar uma onda no espaço livre, que está se propagando muito longe da fonte que lhe deu origem, você pode considerar que a onda que essa aqui é uma solução possível da onda. É o que a gente chama, isso é uma onda viajante. Ela não tem atenuação, não tem interferência, não tem nada. Então, chama-se uma onda viajante. E a expressão do campo E e do campo B são essas duas que estão aí. Certo? Bom, vamos colocar isso num sistema de coordenadas para facilitar e vamos agora assumir a questão do E ser um vetor e o B ser um vetor. Então, se a gente colocar a figura com esse desenho aí, o E paralelo a Y, o B paralelo a Z, então você pode imaginar que existe uma onda que se propaga na direção C, certo? E que ali o E e o B eles se tocam na origem, mas eles vão existir no espaço todo, certo? Então o conjunto de todas as ondas cuja direção de propagação é paralela a C ou paralela a X, ao eixo X, isso é chamado de onda plana. É isso que se chama de onda plana. E o conjunto de todos os pontos de igual fase para todas as ondas é o que é chamado de frente de onda. Ou, muitas vezes, tem uma outra denominação, que é o plano equifásico. Aí, normalmente, aqui, vamos chamar de frente de onda. Bom, com isso, você tem aqui um pequeno algebrismo aqui, algumas definições. O K é o número de onda, o ômega é a frequência angular, o lambda é o comprimento de onda no espaço, o F é a frequência em hertz. Então, daqui você já consegue verificar, né, que a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. São contas simples de mecânica ondulatória.
Agora, um resultado interessante que eu resolvi colocar aqui é o seguinte: se você prosseguir, fizer um pouquinho de álgebra aqui, um pouquinho nessas contas aqui, você vai ver que a razão entre o campo E e o campo B é justamente a velocidade da luz. A razão entre o campo E e o campo B é a velocidade da luz. Então, quando você tem uma onda eletromagnética, que pode até estar na região, o professor Glenda aí depois pode explicar melhor do que eu isso aí, se você estiver na região óptica, né, luz, então a razão entre o E e o B é sempre a velocidade. Então, se a velocidade é constante, a velocidade da luz é constante, essa razão é sempre constante, certo? Você não pode diminuir o E sem diminuir o B também, e nem o contrário. Muito bem. Nós sabemos que uma onda eletromagnética ela pode transportar energia, certo? Se você botar um objeto no caminho, você acaba transportando energia, aquela onda acaba entregando energia para aquele objeto que está no caminho. A taxa de fluxo de energia em watt por metro quadrado é descrita pelo vetor S. Então, o S, as contas não estão feitas aqui, que é o vetor de Point. O Point era um aluno do Maxwell que deduziu que poderia medir a taxa de fluxo de energia através dessa expressão, 1 sobre μ0, campo E vetorial B. Então, esse vetor point, ele é colinear com o vetor velocidade, C. Ele é colinear com o vetor velocidade. Aqui tem dois diagramas que são bastante conhecidos, né? Mas uma coisa que é interessante aqui é o seguinte: vocês se lembram que num capacitor, se você pegar um capacitor e for medir a densidade de energia do capacitor, essa densidade é 1/2 de ε0 E ao quadrado. E a densidade no indutor é 1/2 é 1 sobre 2μ0 vezes B ao quadrado. Então, você pode mostrar, fazendo a média da senoide, da onda que está se propagando, né, que a energia que é carregada no E e no B, elas são iguais. Certo? Então, quando você tem uma onda se propagando, a quantidade de energia que está sendo transportada no campo elétrico é a mesma quantidade de energia que está sendo transportada no campo magnético. Certo? Aqui eu coloquei um desenho do espectro, coloquei seu tiro, na verdade eu peguei isso do livro, esse livro que eu citei anteriormente. Aqui no caso o que nos interessa, as regiões que a gente aplica mais em radiocomunicação, vai aí de microondas para até long wave, até microwave, né? Para cima é a área aí da óptica, né? Bem, aí surge, nessa altura, pode surgir a seguinte questão. Professor, quais são os mecanismos que permitem você gerar uma onda eletromagnética? A gente sabe que existe, nós sabemos experimentalmente, basta você ligar um rádio, você sabe que existe, mas assim, quais são os mecanismos que você pode gerar? Então, a pergunta, a resposta a essa pergunta, se você for lá nesses livros mais clássicos, por exemplo, o Balanço, que é um livro clássico, né? Ele vai mostrar o seguinte, que existe radiação toda vida que você acelerar uma carga, ou acelerar ou desacelerar, certo? Tudo o que é necessário para você promover uma radiação eletromagnética no espaço é você acelerar a carga ou desacelerar. Então surge um quadro bem interessante, que é o seguinte, aqui são situações, por exemplo, se você tiver um fio curvo, assim, ó, ele está emitindo energia. Claro, obviamente que em frequências muito baixas você não percebe. Se for em frequências altas, você percebe. Ele pode estar curvo, ele pode ser assim, bem, dobrado, ele pode ser dobrado. Se houver uma descontinuidade entre um fio e o outro, se houver uma emenda, ele transmite também. Isso, inclusive, é fonte de perdas, né? E uma outra maneira de haver radiação também é você ter uma linha conduzindo uma corrente e entregando para uma carga ZL e a carga está aterrada aqui no plano de terra, no ground, fechando a circulação de corrente.
Então, nessas condições aí, fisicamente, você tem todas essas condições aí, elas implicam nisso que a gente viu aí. Vai existir uma aceleração nas cargas que estão se deslocando, né? E, por conseguinte, vai haver uma radiação eletromagnética. Agora, se você quer, digamos assim, entre aspas, domar essa energia eletromagnética, você vai ter que ter um oscilador. Aqui nessa outra figura, você tem um oscilador, ele está aplicado a uma estrutura metálica, essa parte é uma estrutura metálica, e o que acontece? As linhas de campo, elas vão se unir, sai da carga positiva para a negativa, do campo elétrico, né? E linhas do campo magnético são fechadas, e tudo mais, mas inicialmente elas ficam ali dentro dessa caixa metálica. Se você começa a aumentar muito a frequência, ou começa a dar condições de transmissão, o que acontece? As linhas de campo, elas vão se fechar fora, elas não ficam mais na estrutura, elas vão se fechar por fora, certo? E, nesse momento, esse dispositivo começou a transmitir uma radiação eletromagnética. Isso aí acaba sendo uma antena. Bom, então, a antena ela pode ser vista como um dispositivo de transição entre uma linha de transmissão e o espaço livre. Esse desenho aqui apenas repete aquilo que nós vimos no desenho anterior. Na hora que as linhas não se fecham mais na estrutura metálica ali da antena, aí aquelas linhas se fecham no espaço e aí entra em jogo a propagação de energia e você vai ter um vetor de Point, o campo E e o campo B vão viajar no espaço, etc. Certo? Uma coisa interessante que aqui é o seguinte, que na recepção, a onda eletromagnética, ela normalmente, quando você vai discutir a questão da recepção, a onda vai chegar plana, certo? O ideal é que a onda chegue plana, que chegue uma onda plana. Certo? Então, transmissor e receptor estão distantes, então a antena receptora percebe a onda como sendo plana. Isso está ligado à questão do princípio da reciprocidade, certo? Quer dizer, a estrutura que irradia tem as mesmas propriedades da estrutura que recebe, propriedades físicas, né? propriedades físicas mesmo de dispositivo. Bom, aqui eu fiz um quadro aqui, passei um X aqui, porque não vai nos interessar as antenas tradicionais, que são antenas de potência e largura de banda alta, que isso aí é mais o domínio do pessoal de tela, domina bem isso aí. Volto aqui agora a citar Dorff e o Bishop. São professores e, digamos assim, são autores de livros. Eu me lembro que, quando eu fiz a graduação, já estudei com um livro desse Richard Dorff, um livro de engenharia de controle, certo? Hoje, eu tenho um livro muito famoso, muito bom, Dorff e Bishop, certo? Inclusive, o Bishop, ele tem um livro explicando o que é mecatrônica. Eu tenho esse livro. O que é engenharia mecatrônica na visão dele e tudo mais, que é sistemas de controle. Pois bem, nesse livro ele diz o seguinte, ele diz que o aparecimento da internet das coisas, da tal da IoT, né, vai cada vez mais, isso todo mundo sabe, né, não precisa a gente estar dizendo, mas por uma questão de encaminhamento aqui do assunto, vai cada vez mais exigir uma conexão de sensores, vai ter que ter conectividade entre diversos sistemas e tudo mais. Só que esses sistemas que são interconectados, eles são pertencentes à engenharia de controle, na maioria das vezes. Essa é a tendência moderna, é a tendência atual. Ele mostra aqui que até 2010 você tem uma tendência, né? No caso da internet das coisas, né? Você tem essa tendência e de 2010 para frente ela é fortemente ligada à aplicação de engenharia de controle. Então a internet das coisas, que está ligada à habilidade de monitoração e controle de objetos distantes, ele já destaca aí que depois de 2010 isso tornou-se muito forte, certo? Aqui o livro, coloquei aqui o livro.
onde é feito, é dito isso aí. Muito bem, então, olha, se você vai ligar sensores, controladores, ou seja lá o que for, redes de sensores, qualquer ligação por rádio você vai fazer, um enlace via rádio, né, nessas características do IoT, de internet das coisas, você normalmente não precisa de muita potência, os dispositivos estão próximos, etc. Então, você vai usar dois tipos de antenas que estão muito em voga, né? Nos anos, as antenas DRA, desde os anos 80 elas já começaram a ser desenvolvidas, né? O primeiro artigo sobre antenas DRA é de 1981, é um artigo famoso do Richard Long. E aí começou a ser desenvolvido e tudo mais. E as antenas microstrip ou planares, que também são antenas, isso já dos anos 90 para cá. DRA, anos 80 e 90 para cá, e microstrip mais intensivamente dos anos 90 para cá. Então, a gente mexe com isso na nossa pós-graduação, no PPGED. Então, a antena microstrip, ela é uma peça metálica, que eu vou falar mais sobre ela, é uma peça metálica sobre um substrato cerâmico, certo? Eu já vou mostrar o desenho dela. Aí, veja bem, esses dois tipos de antena aqui, que têm aplicações possíveis em internet das coisas, né? Elas já têm um uso corrente, bem conhecido, e, por exemplo, em celulares, né, que já existe há muito tempo. Mas veja, quais são as características dessas antenas aí? Tamanho pequeno, peso pequeno, dimensões pequenas. Porém, a potência e a largura de banda são pequenas. Mas elas têm possibilidade de trabalhar em duas frequências diferentes, certo? Com um pequeno chaveamento. Então, isso aí indica esse grupo de antenas aí exatamente para redes de sensores em automação. É justamente isso que no livro que o Doff e o Bicho apontam ali, né? Isso foi o que me motivou a fazer essa palestra. Quer dizer, essa área, vamos voltar aqui de novo a esse gráfico, você vê que é uma aplicação crescente aqui, ó, na internet das coisas, com esse tipo de antena. Certo? Então, essas antenas, as microstrip, eu não vou falar das DRA agora, as microstrips são simplesmente, eu digo simplesmente, mas obviamente que tem todo um cálculo por trás disso, mas é um metal, um PET, uma chapinha de metal em cima do substrato, um substrato dielétrico, material dielétrico, certo? Pode ser assim quadradinha, pode ser circular, certo? E tem um substrato aqui, claro que todas essas dimensões aqui, ó, W, L, a altura do metal, a altura do substrato, o epsilon do substrato, que é a propriedade mais importante, é a constante dielétrica. Né? A constante dielétrica ela é sempre função da frequência. É sempre uma função da frequência. Então, isso aí vai determinar o funcionamento da antena. Sabe? Aqui à direita nós vemos um arranjo. O arranjo é o seguinte, quando você quer reforçar uma qualidade do seu dispositivo. Então, digamos que exista lá uma funcionalidade que não está muito boa, então você pode fazer arranjos para melhorar aquele parâmetro, certo? Agora, nas aplicações, essas aplicações tradicionais aqui, né, aeroespacial, satélites, aplicações de comunicação móvel, GPS, aplicações médicas de hipertermia, né, são apontadas como as tradicionais. Mas, exatamente por conta do crescimento da internet das coisas, né, você tem as aplicações aqui mais para o cotidiano. Então, você tem telemedicina, tem antenas que você põe na roupa, né, para acompanhamento, processo de manufatura, logística, transporte inteligente, rede de sensores, então nem se fala. A rede de sensores é uma área super crescente, né? Eu coloquei também aqui o Harvest RF, que é o seguinte, quando você tem uma rede de sensores, a alimentação de energia dela é uma bateriazinha. E os nós, eles não podem ficar
sem energia. Quer dizer, na hora que ele fica energia, a rede pode até se reconfigurar e isolar aquele nó ali. Mas aí o que acontece é o seguinte, que existe uma certa investigação para você, por exemplo, você fazer, tem uma área chamada Harvesting RF, você captar aquela energia de RF que está no espaço e você alimentar os nós da rede de sensores. É uma aplicação. Então, eu me lembro que eu assisti a apresentação passada sobre a indústria 4.0, a professora que fez a apresentação, ela falou lá que no mundo da internet das coisas, o número de sensores smart em comunicação, se não me engano, ela colocou bilhões, né? Mas eu fiquei meio em dúvida se era bilhões, eu coloquei milhões aqui. Então, você tem milhões de dispositivos desse tipo, certo? Aqui está um desenho um pouco melhor do que uma antena PET, um metalzinho aqui, né? Aqui um substrato de elétrico, pode ser, por exemplo, pode ser um L2O3, um óxido de alumínio, pode ser. Aqui em cima o metal, né? A alimentação aqui por um cabo coaxial, né? Aí eu frisei aqui que o estudo das características do epsilon contra a frequência, elas são super importantes, porque isso é feito para trabalhar na frequência de gigahertz. Então, em gigahertz, tudo é muito assim, o comprimento de onda é muito pequeno. Então, por exemplo, até você colocar a mão perto, quer dizer, você tem uma teoria, mas, na verdade, na prática, certo? O que está em torno daquele dispositivo ali vai mexer muito com o funcionamento teórico daquele negócio. Isso seria um assunto para uma outra, para a gente poderia ser conversado depois. Bom, aqui eu dou um exemplo dessa antena microstrip, né, tem as vantagens e desvantagens, né? Aqui, citando aqui baixa pureza de polarização, eu vou explicar o que é. Quando você quer que a antena transmita por igual em todas as direções, né, você faz você polariza aquele campo E para ele ficar girando segundo a circunferência, certo? Por exemplo, se o seu objeto está rodando, está se deslocando, como uma pessoa que tem uma antenazinha ligada no braço, está mudando de posição a todo momento, é interessante que você tenha uma polarização circular. Então, ela tem baixa pureza de polarização. Então, é uma das desvantagens dela. É uma área de investigação e de pesquisa. Bom, aqui a gente vê uma antenazinha, ó, num material moldável. Isso aqui já é uma tendência bem moderna, que é um material moldável. Né? Você pode colocar isso numa roupa, por exemplo, pode ser um acompanhamento médico. Né? Você pode ter sensores aí diversos que você coloca na antenazinha, a antena fica mandando para alguém, para quem tá seguindo ali, digamos, um paciente no hospital, por exemplo. Né? Aqui tem um slidezinho aqui de umas antenas desse tipo, né? Em comparação com o tamanho do moeda, para a gente ver como é pequena. Né? E aí, pessoal, eu concluo dizendo o seguinte, que devido a essa tendência, né, que é discutida pelo Bishop, né, nos sistemas de controle moderno, como essa tendência após, digamos, 2010 começa a ser mais observada, de 2010 para cá. Então, o que eu quero, assim, quase como chamando a atenção, né, que em algum momento o profissional de mecatrônica poderá encontrar as aplicações citadas aqui, certo? Essa semana mesmo eu assisti uma palestra de um cara que tem uma empresa desse tipo de coisa, no sul do país. Ele falando a dificuldades, por exemplo, muitas vezes você monta a sua anteninha ali, está perto de uma placa metálica. Então, tudo isso aí tem a ver com essa parte do eletromagnetismo aplicado, certo? Então, é útil você saber reconhecer situações que vão ocorrer, que você
Né? Em princípio, se você não conhecer um pouco de eletromagnetismo, você não consegue identificar. Né? Ok? Muito obrigado pela atenção. E a minha apresentação fica aqui. Eu fico à disposição para algumas perguntas. Daniel Xavier, Oi. muito obrigado pela sua apresentação. Agradecer a presença aqui de todos e destacar a presença de visitantes aqui ilustres, né? Professor Aquiles Chaves Ferreira, nosso grande professor do Departamento da Indústria, professor Alexandre Manissoba, do Instituto Federal de São Paulo, né, que conhece bastante essa área, inclusive lidera o laboratório Maxwell, né, ou seja, Sônia Souza. Exatamente, professor. Participando aqui dos nossos lives, não é, professor? Olá, Zui. Isso, exatamente. Ele está, inclusive, eu me filiei ao laboratório, né, LabMax, e estamos procurando trabalhos aí para atuar. Eu estou aguardando o convite, viu? O desafio foi colocado. Daniel, agradecer a sua apresentação. Você foi desde ali no início, né, das equações que regem todo o fenômeno, a matemática por trás de tudo aquilo ali, né, a física envolvida, né, na questão das transmissões, né, eletromagnéticas, e chegou até o século XXI. Você percorreu aí vários séculos, né, da nossa história, da história da ciência, e chegou ao século XXI. Né? Nesse momento que chega ao século XXI, então você traz aí o conceito da indústria 4.0, o conceito da internet das coisas, né? Que, inclusive, com a continuação da palestra da professora Lorena, né? que nos honrou com a sua presença, falando da... Aliás, foi uma das motivações, foi justamente a palestra dela que eu assisti, né? Então, agradecer, Elza. Bora ver o que a gente pode fazer, né? Aparição pública sua, né? Depois que chegou, não é não, Guilherme? Eu tive alguns momentos, mas só a nível de laboratório, né? Mas interno do grupo, né? De pesquisa. Interno do grupo, né? Reuniões lá, mas assim, aqui seria primeiro momento que eu saio de casa, né? Por enquanto eu só fico em casa, tô saindo de casa hoje. Pois é. Assim, saindo virtualmente, né? Agradecer a presença aí de todos novamente, professor Cícero, professor Edmar, né? Pessoal do LabMax, do Instituto Federal de São Paulo, né? A gente aqui, vou destacar aqui o Marco e em nome dele cumprimentar todos os demais, né? A Raquel, René Ripardo, né? Lá diretamente de Sobral, né? E muitos outros e outras, Luana que recentemente, né, ela recebeu o título de mestra, não é isso, né, Glenn? A Luana ainda não defendeu, mas está terminando de escrever a dissertação. Já escreveu o artigo, viu? Olha, quase lá, né? Tá. Ok, então, agradecer ao convite, ao Zui, né, poder compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive lá na França, né, e nessa nova área que a gente está trazendo lá para o laboratório de fotônica, né, que seria, dizer assim, a nanofotônica, certo? Espero que eu possa, de alguma forma, contribuir com esse momento. Então, a ideia de hoje é falar um pouco sobre a nanofotônica e suas aplicações, né? Eu sei que, olhando diretamente para o título, os estudantes da área de mecatrônica devem pensar que talvez não tenha conexão, né? Mas se eu pensar, se eu falar de maneira bem básica, pensando nos experimentos que eu fiz, lá todos os experimentos eu enxergava automação, né? Todos os equipamentos eram conectados, né? Com os de LabVIEW, né? Por medidas sendo feitas por vários dias. Então, essa parte de estruturação, de controle, de automação é muito importante dentro de laboratório de pesquisa e muito também forte dentro do laboratório de pesquisa de ponta, né? Então, os estudantes de mecatrônica, sim, a mecatrônica, né, a automação, ela é fundamental. Então, um estudante de mecatrônica, pensando na área que eu trabalhei lá, né, ele teria ferramentas, muito mais ferramentas que eu tinha para desenvolvimento das pesquisas. Eu tinha o conhecimento da ótica, da fotônica, né,
mas eu não tinha tanta base como o LabVIEW, como outros softwares que a gente utilizava lá, e precisava para poder fazer os experimentos. Então, um estudante de mecatrônica lá, ele poderia fazer um bom trabalho. Inclusive, a França, ela tem uma estrutura um pouco diferente da nossa estrutura de pós-graduação, apesar que os cursos superiores lá são muito parecidos com a estrutura brasileira. Na verdade, eu acho que até o Brasil, ele tem uma estrutura baseada no modelo francês. Os cursos de pós-graduação, mestrado, é um pouco diferente. A gente faz aqui um curso de mestrado muito parecido com a proposta de doutorado. O aluno tem que desenvolver, muitas vezes, algo novo, né? Fazer um trabalho inédito. E lá não, muitas vezes ele pega um estudante, por exemplo, para fazer o mestrado, lá no laboratório que eu estava, e o estudante vai fazer, pode ser um estudante da mecatrônica, ele vai automatizar um sistema, né? Ele vai construir uma estrutura, né, para que se possa fazer um experimento dentro de fotônica. Então, tem muitos estudantes lá dentro do laboratório de física, de nanofotônica, que não são estudantes de física. Então, eles têm outras habilidades, né? Habilidade na área de mecânica, habilidade na área de eletrônica, né? Quando você junta essas duas habilidades, eu vejo que teria espaço bem interessante dentro dessa área lá para o desenvolvimento, pelo menos a nível de mestrado imediato. Claro que ele absorveria conteúdo da fotônica durante o tempo que ele estaria no mestrado e logo ingressaria no doutorado. É só para poder fazer uma conexão, ok? Então, rapidamente aqui, eu tive uma experiência para contar, eu tive uma experiência o meu pós-doc lá seria de 1 ano, mas foi interrompido devido à pandemia, né, a Covid-19 que a gente está vivendo, né? A experiência é muito boa, e aí falando aqui para os estudantes e os professores que pensam em ter essa experiência internacional, a experiência é muito enriquecedora. Claro que nós temos dificuldades, né? Dificuldades da língua, dificuldades da cultura, tudo é muito diferente, mas eu diria que quando você passa aqueles primeiros 3 meses de adaptação, as coisas começam a acontecer, né? Então, e os benefícios pessoais e profissionais são considerados. É um amadurecimento pessoal muito grande e um amadurecimento profissional também, né? Aqui, por exemplo, é só um exemplo de informações que a gente recebe quando a gente está em outro local. Que foi uma palestra de uma empresa, de um ex-aluno da Universidade de Besançon, outra cidade, próximo da cidade que eu estive, né? Que é a cidade de Dijon. E esse aluno foi um aluno de doutorado, e ele montou uma empresa que trabalha com equipamentos que utilizam a ótica quântica. Então, são equipamentos para metrologia, equipamentos para criptografia, comunicação. Então, é uma empresa que já está alguns anos no mercado, que já tem filial, inclusive, nos Estados Unidos, e está produzindo produto de alto nível tecnológico e comercializando para o mundo todo, né? Aqui foi um instituto que eu conheci na cidade de Besançon, é um instituto de pesquisa Phantom, né? Tem diversos laboratórios de ponta, laboratórios de alto nível. Então, são essas as informações. A gente conhece muita gente, a gente conhece pesquisadores de alto nível que estão produzindo artigos de fronteira de ciência, né? Então, existe aí um engrandecimento profissional também muito, muito interessante, né? Tive um acesso a uma nova ótica. Eu nunca tinha trabalhado com a ótica no espaço livre, né? É uma ótica bem mais, vamos dizer assim, brincando, bem mais raiz, né? Então, você mexe com diversos componentes. Eu sempre trabalhei com fibra ótica, né? Então, eu aprendi muito trabalhando com a ótica do espaço livre. Então, você tem acesso a diversos dispositivos, né? Trabalhei com microscópio, trabalhei com laser de alta potência, trabalhei com OPO, que é um oscilador paramétrico óptico, trabalhei com laser de superluminescente, que tem uma banda bem larga, uma potência bem elevada, né? Trabalhei um pouco com controle, um pouco com automação, grades, polarização, e aí tem uma gama de conhecimento adquirido, né? Claro,
falando informalmente, apanhei bastante no início, porque é uma área totalmente nova, nunca tinha trabalhado, como eu disse, com espaço livre, mas às vezes, como a gente brinca sempre, né, na dor que vem depois o sabor, que vem o conhecimento, né? Então, só para dar um exemplo aqui, isso aqui é um dispositivo que é fabricado lá, isso aqui é uma grade, né, uma grade de difração, que, por exemplo, pode ser utilizada dentro da fabricação de lasers com estrutura micrométricas, né, ou até nanométricas, ressoadores, ressonadores, né, então você acaba tendo acesso a alguns tipos de tecnologias que a gente aqui ainda está brigando, lutando para poder conseguir desenvolver. Então, para falar de nanofotônica, né, tendo em consideração que nem todos tiveram alguma disciplina nessa área, eu primeiro vou falar o que é a fotônica. Okay? Então, primeiramente, vem a pergunta, né, fotônica, ótica, quem é que é subdisciplina? Né? Então, existe até uma discussão no mundo que é até difícil de dar uma resposta, porque tem pesquisadores de renome que dizem que a ótica é a grande disciplina e a sub seria a fotônica. Já tem outros pesquisadores que dizem que a fotônica é a grande disciplina e a ótica seria outra, né? A ótica, o nome ótica vem da palavra visão, já a fotônica vem de fóton, que é luz. Então, no final das contas, essa discussão não é tão importante, é só título de curiosidade, mas a fotônica em si é basicamente você trabalhar com a luz, né? É você conseguir manipular a luz. É você estudar a luz, ela na interação com a matéria, por exemplo, seja utilizando uma física ondulatória, seja considerando a luz como partícula. Então, por exemplo, trabalhar com fibra ótica é fazer fotônica. Trabalhar com sensores óticos, aqui é um exemplo de um sensor que a gente desenvolveu lá no laboratório de fotônica, aqui no IFCE, né? Trabalhar muito com desenvolvimento de sensores é trabalhar com fotônica, é você realmente manipular ali a luz para você construir sensores, para você trabalhar com telecomunicações, trabalhar com biosensores. Então, tudo isso seria, então, esse campo da fotônica, né, que a gente faz até uma analogia com a eletrônica. A eletrônica você brinca com os elétrons, a fotônica a gente está brincando com os fótons. Né? Tem um equipamento, é um OPO, não vou entrar em detalhes, mas é um equipamento muito caro, mas é um equipamento muito importante dentro da área de fotônica, dentro da área de caracterização de materiais nanoestruturados. Então, se eu tenho uma fotônica, agora eu tenho uma nanofotônica. Para ser bem simplista na definição, a nanofotônica seria a interação da luz com a matéria, mas agora a matéria com dimensões nanométricas. Então, basicamente seria isso. Glenn, o que é que muda se você trabalhar com a interação da luz com a matéria em nível macroscópico e nível nanoscópico, por exemplo, em nível de grandes dimensões e em nível de dimensões nanométricas? É porque quando você vai analisar a interação da luz com a matéria em estruturas de dimensão nano, a física ela se modifica um pouco, né? Então, por exemplo, aqui eu botei um gráfico só para ilustrar do espectro eletromagnético, dando ênfase aqui no espectro do visível. Que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Se eu tiver um material, uma estrutura que tem tamanho nanométrico, por exemplo, de 400 nanômetros ou até menos, 300, 200, 100 nanômetros, na hora que eu jogo essa luz nesse espectro visível, por exemplo, ou outro espectro como o infravermelho, certo? Nessa estrutura que tem uma dimensão menor do que o comprimento de onda da luz, a resposta dessa estrutura, quando eu falo resposta, é simplesmente o espalhamento, a absorção, a transmissão, ela se modifica, né? Então, aqui eu dou um exemplo, aqui é um cubo de ouro, e a gente sabe que o ouro tem uma cor amarelada. Então, se eu jogar luz branca no ouro, eu vou enxergar uma cor amarelada. Entretanto, se eu sair cortando esse ouro em pedaços cada vez menores, né, se ele tiver 10 centímetros, eu posso cortar em 8, né, que ficaria 8 5 centímetros, por exemplo, de lado, né? Aí eu continuaria cortando. Quando eu tiver um cubo de ouro numa dimensão nanométrica, na hora que eu jogar a luz nele, a absorção da luz, o espalhamento da luz
pode fazer com que a gente enxergue uma cor diferente, porque ele começa a se comportar com a física um pouco diferente do que a física no mundo macroscópico ela tradicionalmente daria essas respostas para a gente, né? Então isso é muito curioso e é muito importante, como daqui a pouco a gente vai ver, dentro das novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas com a nanofotônica, né? Isso já era um pouco conhecido, aqui eu tenho algumas figuras, né? São vitrais aqui de igrejas medievais da Europa, né? Já era conhecido que se trabalhar com partículas pequenas partículas de ouro, pequenas partículas de prata, em matriz vítreas, você teria colorações diferentes, né? Aqui eu tenho uma taça, que é uma taça, acho que é do século IV, de Licurgus, uma taça conhecidíssima, né? Pelo menos assim, dentro da história, né? Ela tem uma reflexão verde, tem uma transmissão vermelha, exatamente porque ela tem dentro da sua constituição partículas muito pequenas de ouro e de prata. E eu vou já explicar por que isso é tão importante, né? Então, já entrando dentro o que possibilitou e o que está fazendo com que a nanofotônica ela esteja se destacando muito recentemente, é a capacidade de produzir nanoestruturas. Aqui eu estou mostrando aqui um desenho, uma imagem de uma nanoantena helicoidal, que foi um artigo publicado na Nature, daquele laboratório que eu mostrei recentemente de Besançon, né, lá na França. Né? Eles conseguiram produzir essa nanoantena, né, que responde de forma bem peculiar quando você joga a luz. Né? Então, ela tem uma forma helicoidal, é um análogo das antenas convencionais, só que o tamanho dela é na escala nanométrica. E quando você joga a luz, a resposta é bastante diferente. E aí eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos mais recentes que utilizam essas nanoestruturas, que utilizam a nanofotônica. Esse nome nanopixel fui eu que inventei, o artigo não é meu, né? É um artigo publicado na CS Nano, né? A CS Nano, que é uma revista muito boa, de alto impacto. Eu li o artigo e achei bem interessante a ideia deles, né? Mas eu dei esse nome no artigo. Eu achei bem interessante, nanopixel. O que eles fizeram, né? Basicamente é isso aqui, essa figura aqui que a gente está vendo, a gente tem aqui o substrato, né? Substrato de sílica, e aí essas nanoestruturas são construídas sobre o substrato. Aqui você pode ver que todos são nanocilindros de silício. A diferença dos nanocilindros aqui é simplesmente o diâmetro. Tem a mesma altura de 220 nanômetros, certo? Mas o diâmetro é diferente. E é o que é que se percebe? É exatamente aquilo que eu disse anteriormente, né? Quando você está no mundo nano, aí a resposta é diferente. Então você espera que no mundo macro, independente do tamanho do cilindro, se ele é constituído do mesmo material que seria o silício, o espalhamento da luz, né, o comprimento de onda da luz, a cor da luz que é espalhada, seria a mesma. Mas no mundo de escala nanométrica, isso não ocorre. O que acontece é que, apenas mudando o tamanho, no caso aí, o diâmetro do cilindro, a cor, né, o comprimento de onda de luz espalhado, ele é diferente. Isso que é bastante interessante. Isso é o que o pessoal chama também de meta-ótica, né, metafotônica, meta-estruturas, porque você tem respostas da interação da luz com a matéria, não necessitando mudar a constituição do material, simplesmente mudar o tamanho ou a estrutura do material. No caso aqui, mudando o diâmetro, você vai ter o espalhamento de cores diferentes. Então, eles variaram aqui, se a gente observar, 70 nanômetros, 80 nanômetros, até 210 nanômetros, e a gente observa que o comprimento de onda da luz espalhada, ela muda significativamente com a mudança do tamanho, simplesmente do diâmetro da amostra. Né? E isso aí é fundamental, que tem aplicações diversas. Né? Isso aqui é numa estrutura, né, de 175 nanômetros, eu falei 220, mas não é. 220 foi a que eu simulei, 175 nanômetros. Só para título de curiosidade, a gente pode mudar a altura, a gente pode mudar o diâmetro, e a gente pode mudar a distância entre as nanoestruturas. Né? E todas essas características sendo modificadas, a resposta espectral, no que diz respeito a espalhamento, absorção
de transmissão já se modifica, né? Então, a gente muda a estrutura do dispositivo, do componente, e você tem uma resposta ótica diferente. O que no mundo macroscópico, a gente sabe, se a gente pegar, como eu falei anteriormente, um cubo de ouro de 10 centímetros e cortar ele em 8 pedaços, né, a gente continua vendo o ouro amarelo. Cortar mais em 8 pedaços, cada pedacinho que a gente cortou anteriormente, a gente continua vendo o ouro amarelo. Mas vai chegar um momento que esse ouro vai estar tão pequeno, vai estar na dimensão nanométrica, que aí a gente começa a ver cores diferentes, né? Isso aqui são os espectros, né? Aqui eu tenho os tamanhos, os diâmetros das nanoestruturas, e a gente vê exatamente, ó, aqui para 70 nanômetros, o pico, né, de espalhamento é em 500 nanômetros, no azul, né, que seria esse aqui. Quando eu me desloco, quando eu aumento o tamanho do diâmetro do meu nanopilar, o que acontece é um deslocamento no espalhamento espectral. Então, eles construíram essas estruturas, né, que eu chamei de nanopixel, né, apenas mudando o tamanho da amostra, né? Aqui, utilizando silício, especificamente. Alzir, você pode me controlar o meu tempo, se eu estiver estendendo muito. Aqui eu trabalho bastante interessante, né? Foi publicado no Nature Letters, que é o que eu chamei também de nanofotodetector. Ele chama só de fotodetector, eu chamei de nanofotodetector, né? É um trabalho bem interessante. Ele fez um nanofio de germânio, né? E o que é que tem de interessante nisso? Dentro da ótica, para você construir fotodetectores, você precisa primeiro saber qual é o comprimento de onda que você quer trabalhar. Então, precisa de um fotodetector em 1000 nanômetros. Aí você vai procurar materiais, né, que absorvam luz dentro daquele comprimento de onda, certo? Aí, se você quiser construir um fotodetector em outro comprimento de onda, certo? Que esse material não absorve, você precisa procurar outro material. E o que é que tem de interessante nesse trabalho? Eles fizeram esse nanofotodetector, que eu chamei, né? Utilizando nanofio, dopado com germânio, e eles foram mudando o tamanho dos nanofios, sem mudar o material. O que aconteceu? Para um tamanho, ele tinha uma absorção boa em 600, para outro tamanho, ele tem uma absorção boa que varia aqui de 600 até 1000, dá uma queda de 1100, sobe novamente em 1200, e para outro tamanho ele tinha essa outra espectro de absorção aqui dessa figura azul. Ou seja, eu não preciso, dentro dessas tecnologias, eu não preciso mais mudar o material, né? Por exemplo, tem um fotodetector de silício, tem um fotodetector de ligas metálicas, acineto de galho, acineto de galho fósforo. Então, cada fotodetector desse vai trabalhar num comprimento de onda diferente. E aqui não. Aqui você vai simplesmente mudar a estrutura o tamanho do seu dispositivo, e você vai ter resposta ótica diferente. Aqui mais voltado para telecomunicações, é mais para título de informação. Isso aqui é uma antena gravata de borboleta, eu acredito, que é conhecido na área de tele, né? E aí eles desenvolveram, né, um artigo também recentemente publicado, isso em escala nanométrica, né? Isso é extremamente importante, né, esse desenvolvimento, porque eles conseguiram uma ressonância ótica entre os dois triângulos, né, que são basicamente essa gravata borboleta que desenvolvendo dois triângulos, muito intensa entre os dois, né, o que aqui pode gerar várias aplicações. Você pode colocar um dopante aqui para fazer um laser, né, você pode colocar um dopante em um nível de reflexão para construir amplificadores óticos. Então, tem aplicações diversas aí. Aqui é um sensor, é outra aplicação, né? É um sensor de hidrogênio. Se sabe que o paládio, né, é um elemento químico, tem mudança nas suas propriedades quando ele está na presença do hidrogênio, certo? E aí, o que é que foi feito nesse trabalho? Eles pegaram esse elemento, paládio, e produziram uma nano-antena triangular. Eles também testaram com várias outras estruturas, mas a resposta com a nano-antena triangular foi muito melhor. E aí, porque você consegue confinar o campo fortemente aqui,
E aí, com a presença do oxigênio, eles observaram o quê? Exatamente aquela mesma coisa que eu falei. A mudança na cor, o deslocamento do comprimento de onda. E pelo deslocamento do comprimento de onda, eles têm condição de saber aí qual é a quantidade, né, fazer uma correlação, qual é a quantidade de hidrogênio que você tem. Isso aqui é bem interessante, porque abre espaço para diversos tipos de desenvolvimento de sensores. Né? A gente tem como simular isso no console, também trabalhei muito com simulação. Né? Então, a gente que não tem uma estrutura muito robusta de equipamentos, precisa de muitos equipamentos para fazer a parte experimental, a gente pode trabalhar com sensores. E tem vários outros sensores, né, desenvolvimentos, tem biosensores, né, tem sensores químicos, tudo utilizando nanoestruturas, e de cara você sabe que você reduz o tamanho do seu dispositivo, né, e também tem respostas bem interessantes. Aqui a resposta, né, o gráfico do espalhamento, né, é observado que há um deslocamento de comprimento de onda quando você aumenta, né, a quantidade de hidrogênio, depois quando você reduz, aí ele volta novamente à posição. Aqui eles relataram um pouco de problemas que ocorreu, que é a esterese, né? Ele não volta para a posição inicial, que é algo que eles estão corrigindo. Mas aí foi uma grande publicação, foi um grande trabalho desenvolvido. Aqui é um emissor, né? Um emissor de luz branca, né? Eles basicamente desenvolveram uma nanosfera, né? Com um diâmetro de 200 nanômetros. Ok? Eu não lembro qual é exatamente o material que foi desenvolvido. Esse trabalho tem muitas informações, mas eu peguei só a informação. Eles desenvolveram um emissor de luz branca utilizando uma nanosfera, né? Com essa escala de 200 nanômetros. Se eles mudarem a dimensão dessa estrutura, eles podem ter emissores de comprimentos de onda diferentes, né? Então, apenas mudando a estrutura, a gente pode. Aqui é outra aplicação bem interessante, né, que eles fizeram um demultiplexador de comprimento de onda e de polarização. Basicamente, um demultiplexador é você separar. Né? Então, você vai demultiplexar, isso é muito forte na aplicação de telecomunicações. Então, em telecomunicações é muito importante você juntar comprimentos de onda e separar comprimentos de onda. Né? Então, quando você está falando de comunicação de fibra ótica, de alta velocidade, você tem vários comprimentos de ondas viajando, né, cada uma para atender usuários, para atender operadores, etc. E aí você precisa colocar todos esses comprimentos de ondas numa fibra só e em algum momento você precisa separar. E cada um vai ter o seu destino, né? Então, eles apenas manipulando a estrutura, aqui eles colocaram 2 nanoparalelepípedos de silício com tamanhos diferentes. Eles fizeram um trabalho bem legal, né, que tem uma vista de aplicação. Eles conseguiram separar espacialmente, né, esses comprimentos de onda específicos na aplicação que eles desenvolveram. Isso também serve como, eles também mostraram que essa estrutura também funciona como um separador, um demultiplexador de polarização. Então, a gente tem, por exemplo, no laboratório, a nível macroscópico, um divisor de polarização, um divisor de feixe por polarização. Né? Isso aqui seria um divisor de polarização na escala nano. Né? Também é outra aplicação bem interessante. Aqui são algumas nanoestruturas que eu trabalhei, né? Aqui é a nanoestrutura de ouro. Veja que aqui eu estava falando de nanoestrutura de silício, né? Estou falando de material dielétrico. Né? Aqui eu estou falando do material condutor, já no metal, mistura de metal ouro. Né? Aqui tem uma física ligeiramente diferente, eu não vou adentrar nisso. É só para vocês terem uma ideia, aqui era um que a gente chama de double nanoroad, né? Basicamente são nanovaras duplas aí, né? E a gente estudou a ressonância que tinha quando a gente submetia à luz essas nanoestruturas, né? Essas são imagens vistas no MEV. A gente estudou tanto isso em paralelo, como colocou em linha também essas nanovaras. Né? Aqui são simulações no OpSystem que eu fiz, né? Inicialmente que eu estou brincando, estou vendo o deslocamento do comprimento de onda em função do tamanho da nanoestrutura, mas a minha ideia aqui, por exemplo, agora é pegar essa nanoestrutura que está simulando, tira o ar e bota um outro material aqui. Ou então bota o ar com algum gás, ou bota a água com algum elemento. E a expectativa é que a gente veja um deslocamento de comprimento de onda, né? E a gente possa e aí propor várias soluções de sensores, né? Na escala nano.
Aqui são algumas das amostras que eu trabalhei. Aqui não dá para ver, eu botei a foto mais para diversão, mas aqui você tem nanoestruturas de ouro, né? Seriam essas estruturas aqui. Elas estão aqui. Infelizmente não é possível ver na foto, mas você consegue, tendo uma visão assim, uma visão boa, você consegue ver alguma coisa quando se aproxima a amostra. Aqui são outras estruturas de silício que a gente trabalhou lá. Pronto, aqui é o grupo, né? Você precisa usar esses óculos lá, porque eles trabalham com luz de alta potência e pode cegar, né? Eu mesmo cheguei a queimar minhas mãos várias vezes, né? É o grupo da cidade de Dijon, né? Da região da Borgonha, na França. Aqui é o grupo, é um grupo pequeno, né? Um grupo de pessoas de vários países, né? Francês, temos aí Marrocos, aí temos Argélia, temos Brasil também, né? E aqui é o coordenador. Então é isso, Alzui. Basicamente, o que eu queria passar é isso, né? Uma experiência científico-cultural muito rica para mim. Trago essa nova área de pesquisa que é a nanofotônica. Se eu for montar uma estrutura, vou precisar muito de automação, vou precisar muito do pessoal da mecatrônica, o pessoal da mecânica, o pessoal da eletrônica. A gente da física, a gente não tem essa expertise, né? E entra dentro do que o Daniel Xavier falou, né? Dentro da internet das coisas, do controle, né? Isso que são sensores, né? Aplicação de sensores, aplicações para telecomunicações, até aplicações para medicina, né? Então, como sugestão, para quem gostaria de ter uma experiência internacional, né? Vale muito a pena no final. Mesmo com a pandemia, a gente ficando 3 meses preso dentro de casa lá, eu diria que foi muito rico. Imagine se você puder ir curtir durante todo o tempo. Isso aqui isso aqui é o Palais do Duque, essa é a praça mais bonita de Dijon, uma praça realmente muito, muito interessante. Aqui é a Torre do Filipe o Bom. Então seria isso, Alzui. Fica aberto aí qualquer questionamento. Glendo, muito obrigado pela sua palestra, a sua fala. Foi muito rico, né? A apresentação foi muito rica. Como eu disse, eu não entrei muito na física, na matemática da coisa. A ideia era realmente só fazer um apanhado geral, que vocês pudessem ter uma ideia do que é nanofotônica, que a gente pode fazer com ela, basicamente. E aí, se vocês tiverem ideias, a gente está aberto aí para trabalhar em conjunto. O professor Glendo, ele já vem trabalhando, né, em conjunto, né, junto ao programa de pós-graduação em Engenharia de Telecomunicações, já com vários orientandos, já muitos mestres formados, né, nesse tempo, né, estamos aí nessa estrada desde 2013. O Glendo foi um dos que sentou, né, como eu falei no início, né, e botou a mão ali para escrever o projeto, né, do curso, e realmente ele foi um dos pioneiros do programa. Claro que houve outras contribuições de outros professores, né, inclusive do Departamento da Indústria, no caso do professor Daniel Xavier, como eu falei, foi o coordenador da proposta, e outros também colaboradores. Mas, assim, eu queria chamar a atenção na apresentação do professor Glendo, que ele focou muito na questão teórica, né, mas ele deixou bem claro ali que o desenvolvimento ele passa pela simulação, né, que ele, inclusive o laboratório usa o console de forma bem intensiva, né, e muitas vezes não tem o devido aparato, né, digamos assim, físico, né, os equipamentos, né, os instrumentos, né, os materiais necessários para fazer o experimento, digamos assim, o experimento físico mesmo, né, prático, o experimento prático. Mas, assim, é possível a gente fazer toda a simulação e também, após a simulação, já comprar com os recursos que temos já o material mais específico que já foi testado na simulação, e aí a gente economizar recursos, ou então realmente centrar fogo, né, onde é necessário. E também falar um pouquinho que essa tecnologia que vem sendo desenvolvida no laboratório da Fotônica tem sido aplicada também na prática, né? Por meio, a gente faz a pesquisa aplicada, mas também faz a inovação, ou seja, já tivemos trabalhos, mais de uma empresa, né, no desenvolvimento de sensores, então empresas do setor elétrico, né, empresa da área de piscicultura, empresas locais aqui do Ceará, né, do setor elétrico no Brasil todo, né, enfim. Então, temos tomado essa tecnologia, né, buscado a pesquisa
que é pura, que é feito aí, como ele falou, em revistas da Nature, revistas brasileiras também, e procurar desenvolver a pesquisa aplicada e jogar isso aí dentro da empresa, né, trazer para dentro da empresa de maneira que a gente possa trazer a inovação e a geração de renda para a nossa nação. Só complementando aqui rapidamente, a ideia, assim, na verdade, a gente pode começar com as simulações, mas assim, o grupo de lá, da França, ele está disposto a produzir, né, as nanoestruturas e a gente fazer testes em sensores, testes em aplicações médicas, né? Então, assim, a gente pode, com as ideias que a gente vai tentar desenvolver aqui, a gente vai simular e tentar ver que ela é factível, pode ser produzido pelo grupo de lá, eles nos enviam as estruturas e a gente faz o teste aqui. Então, isso aí que a gente quer trazer para cá, né? Nosso foco é realmente, como você disse, é mais a aplicação, né? E eles lá fazem mais a pesquisa básica. A minha ideia exatamente foi essa, foi chegar lá, ver o que tem de nova tecnologia para que a gente possa fazer pesquisa aplicada com essas novas tecnologias. Agradecer a presença aí do professor Rogério, da Mecatrônica, e o pessoal do Instituto Federal de São Paulo, Antônio Marques, Antônio Mendes, Elaine Kanashiro, e Elifas, Marco Antônio, Gustavo, Mário Sérgio, Heitor, Michel Platini, o professor Alexandre Manissobo, e o professor Justo, né, professor Justo, que veio diretamente aí da Poli lá, da USP, né, programa de pós-graduação, inclusive ligado à engenharia elétrica, e que está aqui presente aqui. Obrigado pela sua presença e participação. Bem, o microfone está aberto, né, para que possamos fazer perguntas ao professor Glendo, né, tanto da parte tecnológica, quanto também a estada dele na França. Tenho certeza que ele vai ficar muito à vontade em responder. E o que, se for pergunta difícil, né, Glendo, aí manda um e-mail, né? Manda um e-mail. A gente é muito humilde. O microfone aberto aí, pessoal. Pessoal, pode ficar à vontade, quiserem perguntar das experiências positivas e negativas também, né, dessa vida, eu posso falar também na boa. Boa noite. Opa. Boa noite, Edmar. Eu estava querendo fazer uma pergunta aí para o professor Glendo, que foi destacada aí pelo professor Alzuí, pelo professor Glendo, a questão de fazer chegar a tecnologia, os estudos, né, no chão de fábrica, né, na indústria, né, vamos chamar assim, né? E, assim, o que diferencia a ação lá na França, pela experiência que o professor Glendo teve lá, ele citou até o exemplo de um mestrando, ou foi doutorando, que logo depois botou uma empresa, né? E o que poderia servir de modelo aqui para a gente? A diferença, né, lá, como é que eles podem chegar isso à indústria, esses estudos, né, essa ligação entre a academia e a indústria, e o que nós poderíamos aprender e copiar deles lá nesse campo. Vou falar de duas coisas, né, basicamente. Onde o laboratório que eu estava, um laboratório de física, então eles não têm muitos trabalhos aplicados. Então a minha ideia exatamente era essa, que eu pudesse tentar fazer essa parceria para que eu pudesse aplicar as tecnologias desenvolvidas lá, mas ao mesmo tempo eu conheci laboratórios, inclusive pessoal de Besançon e de outros departamentos, inclusive do pessoal do departamento de alimentos, que aí sim, esses grupos têm uma interação muito forte com a indústria, né, muito forte mesmo, né, então os projetos são focados nas demandas da indústria, e o que a gente pode aprender, né, o que a gente mais ou menos já tem feito no Instituto Federal, alguns projetos com empresas, né, a gente tem que, na verdade, conversar mais, na minha visão, a gente tem que alinhar mais, né, a demanda da indústria e a nossa capacidade de produzir coisas que resolvam os problemas do setor produtivo, né? Então, assim, eu acho que a gente vem um tempo amadurecendo isso, o Brasil vem um tempo amadurecendo isso, dialogando, os pesquisadores das universidades, dos institutos de pesquisa, têm se adaptado, né, nesse diálogo com a indústria, e a indústria tem se adaptado ao diálogo conosco, né, porque nem sempre a nossa resposta é uma resposta que a indústria deseja,
né? E às vezes é urgente, né? E nem sempre a indústria compreende os processos de um desenvolvimento de pesquisa, né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer para melhorar, e eles fazem isso bem, é continuar fortalecendo esse diálogo com o setor produtivo, com os industriais, com os empresários, o pequeno empresário, o grande empresário. E a gente começa, depois de muita conversa, né, a gente começa a falar a mesma língua, a gente começa a convergir, né, e esses processos vão ficando muito mais eficientes, né? Então, assim, é muito complicado eu ter uma ideia e eu ser um problema do empresário e eu vou desenvolver o projeto. Então, para o projeto ser realmente vencedor, esse diálogo com o setor produtivo tem que ser constante, que a gente vai adaptando as tecnologias que a gente tem capacidade de desenvolver com uma solução real mesmo, com uma solução, com uma demanda, né? Então, basicamente, eu acredito que é isso que a gente tem como aprender com eles, né? Então, nesse laboratório que eu conheci, que eles tinham essa relação, né, eles tinham um contato constante mesmo com as empresas. Não é só começar um projeto, aí no final do projeto você apresenta o resultado para a empresa. Você fica constantemente dialogando, acompanhando, e muitas vezes, que é uma coisa que a gente não sei como adaptar, o projeto ele muda no meio do caminho, porque se você continuar naquele caminho, você não vai ter o resultado esperado, né? Então, para esse tipo de alcance, eu acho que esse diálogo com a indústria ela tem que se iniciar antes de fazer de começar o projeto, continuar no desenvolvimento e depois continuar após, né, caso a gente tenha condição. A outra coisa que eu queria falar especificamente da nanofotônica é que nem sempre essas tecnologias de ponta elas são tecnologias, vamos dizer assim, verticais, né? Eu não vou desenvolver uma nanoestrutura dessa e ela vai diretamente chegar na prateleira, a pessoa vai lá, hoje vim comprar aqui um nano laser. Não, às vezes ela é um desenvolvimento, um mercado horizontal, que você desenvolve um nano laser, que ele vai entrar dentro de um laboratório de química, que vai analisar produtos químicos, né? Então, às vezes elas têm esses outros direcionamentos, né? Na indústria da ótica mesmo, a estimativa é que de componentes, vendas de equipamentos óticos e fotônicos anualmente é uma indústria de em torno de 300 e poucos bilhões de dólares, né? Então, é uma indústria bem rica, né? Indústria bem rica. Eu acho que o principal fator para a gente melhorar isso é esse diálogo. Um diálogo bem reto mesmo, deixando as coisas bem claras. Eu acho que dá para fazer muita coisa boa, principalmente em parceria com a indústria, com o setor produtivo, na verdade. Espero ter respondido. Fazer uma pergunta aqui, Glenn, que na verdade são duas. Vou pedir para tu mandar por e-mail. Fala um pouco mais aqueles 2 slides que você falou. Um slide você apresentou uma empresa, lá que você teve contato na França. Fala um pouquinho mais das suas impressões em relação a isso. E aí mostra o slide, se possível. E a outra, fala daquela mesa, a mesa que você trabalhava lá na França. Ok. Aqui, na verdade, é uma empresa formada por um ex-aluno de doutorado da Universidade de Besançon. Na verdade, é a Universidade da Borgonha, mas é na cidade de Besançon. E ele fez o doutorado lá e ele foi para Inglaterra montar essa empresa e ele teve um problema com desenvolver os equipamentos, mas ele teve um problema com o sócio. Aí ele voltou para o deixa eu tirar aqui, desculpa. Ele voltou para a França depois desse problema com o sócio, a sociedade foi desfeita e ele continuou desenvolvendo os equipamentos sozinho. Depois conseguiu outros, porque é uma mão de obra muito específica, né? Conseguiu outros parceiros e hoje a empresa ela tem uma sede na França e tem uma filial nos Estados Unidos, né? E ele disse que aprendeu muita coisa também, inclusive com os americanos, que uma coisa que eu achei bem interessante os americanos desenvolvem um protótipo já tem uma funcionalidade, já tem uma cara de equipamento, né? E eles não ficam procurando ter o equipamento perfeito, que às vezes a gente dentro de laboratório de pesquisa quer a coisa perfeita, funcionando perfeitamente. Então, ele contou que a experiência dele nos Estados Unidos é o seguinte, eles têm lá um protótipo
o tablet não é o tablet do melhor toque, não é o tablet da melhor, mas ele bota no mercado e depois eles vão sentindo como é que o mercado absorve, vão melhorando o produto, né? Então eles têm um tempo aí, né, um time aí mais acelerado nesse processo de colocar produto no mercado. Então, é uma empresa que 10 anos, né? Ele disse que a luta foi de 10 anos, desde que ele saiu do doutorado, foi para a Inglaterra, voltou para a França e colocou essa filial nos Estados Unidos, mas hoje a empresa realmente é uma das grandes empresas que trabalham com esses equipamentos que utiliza mecânica quântica, ótica quântica, né? Então, basicamente seria isso. Mas é uma experiência bem interessante porque é uma tecnologia de ponta que hoje que virou uma empresa de um ex-aluno da universidade, é um caso de sucesso, né? E ele teve muitas dificuldades financeiras, de conseguir financiamento para começar o negócio, né? Que às vezes a gente tem aqui no Brasil, mas acontece no mundo. Ok, eu vou falar dos dois. A mesa que eu trabalhava é uma mesa ótica gigante, né? Para falar a verdade. Ele tinha vários equipamentos. Né? Aqui atrás eu tenho um laser de titânio safira, que emite uma luz em 800 nanômetros. Ele entra nesse equipamento aqui. Esse é um equipamento que por processos ópticos não lineares, você consegue pegar essa luz de 800 nanômetros e transformar essa luz em 400, em 1300 e 1500 nanômetros. Né? Isso aqui, Alzo e demais, é um equipamento chamado OPO, oscilador paramétrico óptico. Teve um dia que eu estava lá, ele desalinhou esse equipamento. Várias pessoas tentaram alinhar, o coordenador do laboratório, nós tínhamos um italiano lá que era muito experiente, tentou alinhar e não conseguiu. E foi necessário chamar um rapaz da empresa que cobrou a diária por 2.000 euros, viu, para alinhar esse equipamento. Uma diária de 2.000 euros. Então, é um equipamento de ponta que gera pulsos ultra curtos, né, pulsos na ordem de femtosegundos, né, de alta potência, que serve para caracterizar os materiais, né. E aí essa luz ela vai passar por todos esses componentes, passa por um microscópio, que tem onde está a amostra, né, passa por uma objetiva, passa por um microscópio. Então aqui tem toda uma ótica fina, né, que muitas vezes parece como é que isso vai se transformar num equipamento, né, mas na verdade a gente quer caracterizar o material. O equipamento em si, você vai colocar só uma luz com determinada característica, pode ser um laser, né? Uma luzinha que ela vai atingir a amostra e vai servir como sensor. Aqui é um aparato realmente bem complexo mesmo, é a que a gente chama de ótica fina, né? Então aqui nós temos vários dispositivos, né, que eu tive acesso. A gente já tem alguns, inclusive até no laboratório de fotônica, mas realmente a gente não tem essa estrutura, né? Se eu fizer um projeto Proinfa aqui na Pró-Reitoria, eu consigo comprar uma mesa dessa aí? Consegue comprar esse fotodetector bem aqui, Azul, ó. Que é um fotodetector bem sensível mesmo, que a gente utilizar para alinhar a luz laser. Esse fotodetector deve ser uns 15 mil conto. Só dá para comprar uma lente dessa aí. Cara, infelizmente são caros. Essa foto aqui, esse OPO aqui, cara, é loucura de louco, isso é dinheiro demais. Nesse você tem que ter um laser de titânio safira, né? Você tem um alimentador do laser, você não desliga nunca, tem todo um controle dedicado a esse cara aqui, né? E aí, quando desalinhou esse OPO aqui, aí todo mundo, foi engraçado essa história, todo mundo tentou desalinhar, né? O italiano, que era um cara muito bom de lá, o coordenador, todo mundo tentou alinhar e não conseguiu. Aí o meu supervisor chegou assim, ó, tu quer tentar? E eu nunca tinha mexido com o OPO, né? Parece aqueles filmes de superação, que a pessoa que não sabe nada vai lá e consegue alinhar, né? O resultado foi, eu não consegui alinhar, claro, né? Aí tiveram que chamar o rapaz da empresa, 4 horas ele alinhou, e ao custo de 2.000 euros, né? Seria em torno de 11, 12 mil reais, né? Só para um dia de trabalho. Mas é isso, né? Trabalho bem específico, né? Brendo, muito obrigado pelas suas palavras, né, o seu empenho, né, a sua atenção em responder ao convite e nos honrar, né, nos brindar com
com todo esse conhecimento, né? Assim também o agradecimento ao professor Daniel Xavier, né, que aqui fez todo um histórico, né, do eletromagnetismo, desde as equações fundamentais, até passando pela aplicação, né, no chão de fábrica, né, através da internet das coisas e da energia rápida. Grande, brigadão, Obrigado, felicidade. Obrigado a todos.